Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Wilder Sidney, sou médico de família e hoje a gente vai falar sobre os 7 hábitos das pessoas altamente saudáveis. Mas antes de falar sobre cada um dos hábitos, gostaria de agradecer a todos os nossos seguidores do nosso canal do YouTube e do Facebook, de vários lugares. Eu vou citar alguns aqui. Aqui de Manaus, nosso público maior, muito obrigado. Outras cidades do Amazonas, Manacapuru, Quari, Itacoatiara. Picos, minha cidade natal, no Piauí, muito obrigado, pessoal de Picos. Várias cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Acre, Pará, Paraná, Ceará, Paraíba, Maranhão, Sergipe, Pernambuco, Roraima, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Aqui no Brasil, então, do Oiapoque ao Chuí, a gente tem seguidores. E também Londres, na Inglaterra, muito obrigado. E uma cidade chamada Maharashtra, na Índia. Muito obrigado a todos vocês por compartilharem, por nos acompanharem, por comentarem, por curtirem nossos conhecimentos. A gente espera que eles estejam fazendo uma diferença positiva na saúde de vocês, na vida de vocês. Bem, então, voltando ao nosso vídeo de hoje, eu irei falar para vocês de 7 hábitos das pessoas altamente saudáveis. O título do vídeo eu fiz aqui uma analogia, uma paráfrase, parafraseando esse best-seller, que é os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, e aqui eu trouxe para a saúde. Recomendo o livro, ele ajuda até em alguns hábitos, mas não se trata de saúde, mas de outros hábitos que são extremamente importantes. Bem, pessoal, mas quando a gente fala de hábito, a gente precisa entender o que é um hábito. E aí eu vou trazer outro livro, que eu recomendo também muito, O Poder do Hábito, desse autor. É um outro best-seller, que ele basicamente explica pra gente o que é um hábito. Como construir um hábito, um novo hábito, e como desconstruir um hábito antigo, um hábito ruim. Resumindo, eu diria o seguinte, que um hábito é o que você faz a maior parte do tempo. Alguns hábitos que fazem parte e aí acaba se tornando parte da sua rotina. Por exemplo, escovar os dentes todos os dias, tomar banho todos os dias, pentear o cabelo, Enfim, são hábitos que você não nasceu com eles, você aprendeu, esses hábitos agora fazem parte da sua rotina. A ideia com esse vídeo é que inicialmente que você conheça os hábitos e eu prometo que em próximos vídeos eu estarei aprofundando um pouco mais sobre cada um desses hábitos. Então, por que eu escolhi os hábitos para falar e qual a relação de hábitos com a saúde? Bem, deixa eu te fazer uma pergunta. Como você acha que anda a saúde de alguém que dorme pouco, que só come porcaria, que não faz atividade física, ou seja, sedentário, que trabalha num lugar que ele não gosta, que ele odeia, que vive brigando com os seus relacionamentos, com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido? Como você acha que a saúde dessa pessoa anda? Pois é, provavelmente não anda muito bem, não é mesmo? Então a ideia aqui, gente, não é falar dos hábitos ruins, é falar dos hábitos bons e como fazer e algumas dicas práticas de como começar a adquirir esses hábitos e qual a relação desses hábitos com a nossa saúde. Vamos lá então? Hábito número 1. Não é à toa que é o hábito número 1, tá, gente? Ele foi escolhido a dedo. Eu considero a alimentação saudável, que é o primeiro hábito, de longe, um dos hábitos mais importantes para que a gente tenha uma saúde plena e que a gente viva muito melhor e mais tempo, ok? Mas por que a alimentação é tão importante? Ora, desde os tempos de Hipócrates, o pai da medicina, que ele já dizia que o seu remédio seja o teu alimento e que teu alimento seja o teu remédio. E até hoje, a gente vê a importância da alimentação. Vocês já pararam para perceber e para pensar o quanto de pessoas estão acima do peso, estão gordas? Vocês já perceberam o quanto que as doenças relacionadas à obesidade
a estar gordo aumentaram. Dislipidemia, tem relação ao colesterol. Diabetes tem crescido assustadoramente, pessoal. Problema do coração, infarto, AVC, hipertensão, né? Todas essas doenças que são a principal causa de morte no mundo, no Brasil e no Amazonas, são relativas a uma alimentação inadequada. Qual é a dica prática aqui, então? Bem, como eu falei, eu vou fazer, provavelmente o próximo vídeo vai ser sobre alimentação, né? E aí eu vou aprofundar um pouco mais, trazer alguns estudos científicos, trazer algumas experiências, né? Alguns casos para dividir com vocês. Mas as dicas aqui inicialmente são dicas práticas. Crie o hábito de comer comida de verdade. Como assim comida de verdade, doutor? Bem, comida de verdade, gente, é aquela comida mais natural possível. Não é algo que está embalado numa prateleira de supermercado. É algo que veio da natureza e que não passou por nenhum processo industrial. Essa é a primeira dica, né? Segunda dica, reduza o excesso de carboidratos da sua alimentação. Mas o que é carboidrato, doutor? Carboidrato, gente, é tudo que é açúcar, doces, massas, arroz, feijão, macarrão, né? Tudo que se transformar em açúcar no nosso sangue é carboidrato. E está em quase todos os lugares. Então, para reduzir os carboidratos, a gente precisa primeiro entender o que são e onde eles estão. Então, o hábito é, sempre saiba o que você está comendo. Olhe para a comida, o que eu estou comendo, o que tem aqui. Comece a se informar mais. Terceira coisa, reduza o excesso de carboidrato e comece a colocar um pouco de gordura boa na sua alimentação. Estou falando aqui de gordura boa, são as gorduras monoinsaturadas. Mas doutor, o que é monoinsaturada? Monoinsaturada, gente, é a gordura que está no abacate, que está nos peixes, que está nas castanhas, que está no azeite de oliva. Então, todos esses alimentos possuem uma quantidade boa de gordura. Então, comecem a colocar um pouco de gordura boa na sua alimentação. E aumente também a ingesta de frutas e verduras e vegetais na sua alimentação, né? Além de ser rico em vitaminas e minerais, vai ajudar muito o seu intestino. Então, 4 dicas práticas para você começar a criar o hábito de ter uma alimentação saudável. Devagarzinho, aos poucos, né? Comece no dia a dia, comece uma coisa de cada vez e você vai ver a transformação que isso vai te trazer para a sua vida. Hábito número 2, atividade física. Gente, se vocês colocarem aí agora, né, quando terminar esse vídeo, você deixar o joinha lá e compartilhar e comentar, quando você terminar esse vídeo, coloca lá no Google, bota lá, saúde, vida saudável, com certeza vai aparecer alimentação saudável e atividade física. Por que esses são os dois os primeiros hábitos que a gente tem que adquirir? As pesquisas mostram o seguinte: quando você associa alimentação saudável e atividade física, isso ajuda tanto na sua saúde física, porque melhora a questão hormonal, a questão das reações químicas do nosso corpo, a gente se sente bem, o nosso corpo funciona melhor, né? E também a saúde mental. A atividade física associada a uma alimentação saudável aumenta os níveis de hormônios, que são os hormônios da felicidade, né? A dopamina, a serotonina, né? E aí, eu peço para você nem acreditar em mim. Simplesmente aplica. A dica é essa: 3 semanas, seguindo essas 4 dicas iniciais de alimentação, e a dica de atividade física, fazendo uma caminhada, ou uma pedalada, ou uma natação, ou hidroginástica, até no mínimo 3 vezes por semana. Começa com 15 minutos na primeira semana, na segunda já faz 30 minutos, só para você não deixar de ir. E verifica, depois dessas 2, 3 semanas, o impacto na sua saúde, no seu bem-estar, o quanto que você vai estar se sentindo bem, o quanto que as dores vão diminuir se você estiver sentindo alguma dor, enquanto os níveis de pressão vão diminuir se você tiver pressão alta, como o nível de açúcar no sangue vai diminuir se você for diabético. E isso vale para todas as idades. Quanto mais cedo a criança criar o hábito de ter uma alimentação saudável, de ter atividade física, mais ela será um adulto saudável, será um idoso saudável, gente. Porque o grande problema é a gente está vivendo mais. Só que a gente está vivendo mais
apesar da medicina ter avançado muito, da gente ter muito conforto, acesso a tudo, como a gente nunca teve, mas muita gente está vivendo de forma pior, internado em hospital, tomando 10 tipos de remédios, enfim, uma vida sem qualidade. Então, quanto mais cedo você adquirir esses hábitos, melhor para a sua vida. Então, 3 semanas, começa e verifica. Se não melhorar, você pode vir na descrição, nos comentários desse vídeo, seja no Facebook, no YouTube, e dizer lá, doutor, não melhorei. E eu dou uma consulta de graça para você no meu consultório, para a gente verificar o que está acontecendo. Mas tem que ser aqui em Manaus. Se você estiver em outro lugar, eu não posso ir até você. Hábito número 3. Sono, gente. Olha, tão importante quanto comer bem e ser uma pessoa ativa, fazer atividade física, é você respeitar o seu sono, o tempo que seu corpo precisa para descansar, o tempo que seu corpo precisa para equilibrar também os hormônios. Lembra dos hormônios que eu falei da alimentação, que eu falei da atividade física? Pois é, o sono é extremamente importante para controlar a questão hormonal do nosso corpo. Não sei se você sabe, mas todos nós, homens e mulheres, a gente funciona à base de hormônio, gente. Quando a gente tem alguns hormônios do nosso corpo diminuídos, o corpo não funciona bem. Quando estão aumentados, o corpo não funciona bem. Então, alimentação saudável, por isso que eu sempre estou falando de alimentação, atividade física e sono são extremamente importantes para controlar nosso metabolismo dos hormônios. Preste atenção, você já parou para pensar e já percebeu como você se sente logo após uma noite mal dormida? Seja uma balada, ou seja um plantão, ou seja o seu trabalho noturno, já parou para pensar quando você termina a noite, como é que você se sente? Bem, as pessoas que eu conheço e eu, né, falando de mim mesmo, eu me sinto péssimo, com dores, irritado, né, com raiva. Isso é um sinal que o teu corpo está dizendo que você não fez uma coisa certa, você está fazendo alguma coisa errada. Então, o sono é extremamente importante para ter uma saúde plena, para ter saúde por muito tempo. A dica prática é: valorize o seu tempo de sono, ou seja, programe o seu dia para você ter o tempo de sono que o seu corpo precisa. Dependendo da idade, pode ser mais, pode ser menos. Os idosos, eles precisam de menos tempo, as crianças precisam de mais. O adulto jovem precisa em média de 7 a 9 horas de sono. E respeite isso, se programe para fazer isso. De novo, verifique. Lembra das 3 semanas que eu falei de atividade física e alimentação saudável? Se você incluir mais um item, aí eu te digo o seguinte: você vai ter uma sensação de bem-estar muito maior do que qualquer antidepressivo que você toma. Sabe por quê? Porque esses remédios que os médicos, que a gente passa para depressão, para ansiedade, eles basicamente fazem isso que eu acabei de falar. Eles liberam hormônios no nosso sangue para a gente se sentir bem, os hormônios da felicidade, como eu acabei de falar. E a diferença aqui da minha abordagem, da nossa abordagem nesse canal, nessas páginas, é que a gente está valorizando coisas naturais. Mas qual é a diferença, doutor, de fazer isso ou tomar remédio? É uma diferença gigantesca. Quando você toma um remédio, gente, qualquer remédio, ele ajuda você em um lado e pode te prejudicar de outro se você tomar de forma contínua e sem orientação médica. Por isso que todo médico está sempre dizendo: não tome remédio sem orientação médica. Por quê? Porque tem os efeitos colaterais. E aqui não tem efeito colateral. Alimentação saudável, atividade física, sono não tem efeito colateral, só tem efeito positivo. Entende? Então, aplica isso e de novo, não acredita no que eu estou falando, só aplica. Se você não sentir um impacto positivo na sua saúde, pode me cobrar que a gente vai ver o que está acontecendo, ok? É algo muito comum no consultório chegar o paciente falando assim: doutor, passa um remédio aí para mim dormir, que eu não estou conseguindo dormir direito. E aí, na medicina de família, a gente sempre faz uma consulta um pouco mais demorada, a gente escuta mais o paciente para a gente poder entender melhor a vida e os contextos desse paciente. E geralmente quando eu analiso um pouco mais a fundo a vida dessas pessoas, geralmente tem ali algum problema de cunho alimentar, geralmente a pessoa é sedentária, né? E aí o que é que eu faço? Eu digo: seu fulano, dona cicrana, vamos fazer o seguinte, quando eu acho que o problema está aqui, vamos mudar primeiro aqui a alimentação,
Vamos verificar aqui uma semana, antes de eu até posso lhe passar o remédio, mas antes de eu lhe passar, vamos mudar um pouquinho a alimentação, vamos começar a fazer uma atividade física e daqui a 2 semanas a senhora volta aqui comigo, a senhora me dizer se melhorou o sono. E aí, assim, 99% das vezes as pessoas voltam e dizem, doutor, esquece o remédio que eu estou dormindo bem. Por quê? Ela ajustou aqui a alimentação, muitas vezes as pessoas querem dormir 11 horas e 10h30 está comendo. É difícil desse jeito. Muitas vezes a pessoa não é inativa, ela só sai do sofá para a cama, vai para o trabalho de carro, fica numa cadeira giratória no trabalho, não se exercita. E o corpo precisa de atividade física. A atividade física é tão importante quanto o alimento. O organismo funciona quando ele se movimenta. Então, a gente foi feito para se movimentar. Tem um outro vídeo que eu falei que eu comparei a saúde, né, o cuidados com a saúde, com cuidados com o carro. E eu falo isso, que a gente se preocupa em não deixar o carro parado, mas a gente não se preocupa de também se exercitar. Então, o sono está muito relacionado com a atividade física e com a alimentação.